Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Uma coisa muito interessante que acontece no Brasil é que as pessoas não sabem qual é o sistema de governo que opera no Brasil. Nós estamos assistindo uma mistura de ditadura, uma mistura de democracia direta, uma mistura de socialismo e uma mistura de hipocrisia com mentira, com oportunidade, que virou os nossos poderes, desequilibrou nossos poderes harmoniosos, como se fala, e que nesse momento ninguém sabe quem manda no Brasil. Se o presidente quer andar no Brasil, governadores dizem que não pode, aqui tem governo. Estamos querendo praticamente viver como vivem os estados dos Estados Unidos, que são independentes. Só que nos Estados Unidos, o estado que não tem um ativo econômico, esse vive de acordo com o que ele pode se virar. Pode ser um comércio, pode ser indústria, pode ser construção. Eles se viram e o estado ali cobra os seus impostos. Mas se o estado quebrar, ele fica quebrado. Aqui não. O estado não quebra porque além de ter os ativos, tem também o investimento que o Tesouro suporta. O Tesouro paga. O Tesouro dá suporte para esses governos. Eles não querem. Eles se afundam na dívida e não quebram porque se tornam, essas dívidas vão para a dívida ativa que o Tesouro paga. Essa é a condição que estamos vivendo no Brasil. A maioria das pessoas acredita que quando se fala sobre impostos, a maioria das pessoas acredita nesses políticos que saem nas redes sociais com mentiras. A sua incapacidade de raciocínio é tão grande, tão medíocre, que ele acredita que outras pessoas estão acreditando, e o pior é que outras pessoas acreditam. O pior dessa conversa fiada, dessa cantilena desses partidos de deputado estadual, deputado federal, senador, é que eles acreditam que tem pessoas que acreditam nele. E o pior é que tem pessoas que acreditam nele. Ao invés de informar-se da melhor maneira possível e buscar os meios para que essas pessoas possam ser desmascaradas, não. O governo federal, através da pessoa do presidente da República, ele pode mexer nos impostos federais. Os impostos federais, ele não vem do federal para o estadual municipal. É do municipal, do estadual para o federal. São alíquotas de impostos que são cobrados no território nacional, que os estados e municípios passam para o governo federal. E esse passa em termos, em caso de calamidade, ajuda de governo, financiamento, ele suporta a máquina estadual e municipal através de empréstimo, ação, obras. E então esse dinheiro volta e também renova novamente o imposto. A maioria dos governos estaduais e municipais, ele trabalha sobre tributo individual. Os estados, os municípios têm a sua alíquota para isso. E eles não podem por via de determinação de governo federal, eles possam reduzir. Não. A única pessoas que podem mexer nessa alíquota são o Senado Federal. O que acontece, para que possa acontecer, por exemplo, uma redução de alíquota dos impostos, é preciso que um terço do Senado aprove. E para que haja se houver alguma questão entre um estado e outro que possa haver quem perdeu ou não, é o Senado Federal que dá o aval dessa confusão sobre tributo de estado. Então a maioria das pessoas acredita que o presidente da República é responsável. O presidente da República é responsável dos impostos federais. Os ICMS que são cobrados pelos estados são os governadores e os prefeitos. Em termos de imposto sobre serviços, circulação de mercadoria, isso está nos trâmites locais. E essas pessoas que nós estamos assistindo todos os dias, as pessoas dizerem que o governo federal é responsável por aumento ou por aumento de impostos, não. O governo federal é responsável pelos impostos federais. Agora, não importa se você é governador de esquerda, direita, se você é ladrão, isso não importa tratando-se de imposto. O que importa é que você é o seguinte: se o governo federal reduzir os impostos em relação ao gás ou em relação a outro bem que possa de consumo aos contribuintes, e os governos de estados não baixar seus ICMS, seus impostos, de nada vale.
Só a máquina federal é que vai perder, porque reduziu os impostos para que os governos também reduzissem os impostos. Mas digamos que os governos, por exemplo, do Nordeste, que são corruptos e são comunistas, não são governos de esquerda. Não, acaba esse negócio de esquerda. Não existe esquerda no Brasil. São comunistas socialistas que assistem os seus contribuintes morrerem de fome e nada fazem. Essas pessoas, se eles reduzissem os impostos estaduais para que essas empresas, esses impostos, pudessem compensar sobre produto de mercadoria, sobre circulação, aí o que aconteceria? Que a gasolina ia baixar, o gás ia baixar, peças de carro ia baixar, tudo ia baixar. O que acontece é que eles são tão inteligentes e sabem muito bem que se baixar, outros estados vão trazer empresa para os seus estados, vai haver incentivo, vai haver incentivo para essas empresas instalarem suas empresas, vai haver os custos dos trâmites de notas, de peça comprada no seu estado vai ser menor, a empresa vai produzir, vai gerar mais emprego. Só não faz isso porque a sua máquina está cheia de pessoas que ele tem que sustentar. E os acordos que ele fez, ele tem que pagar. Essa é a questão de não haver um controle e não haver uma reforma tributária. Essa é a forma. E quando se fala de reforma tributária, já mexe os pauzinhos. É prefeito, é governador com seus senadores para que possa estes não ver mexer nessa alíquota dos impostos do ICMS. Porque o que nós temos de diferença entre imposto de ICMS no estado é enorme. São Paulo é um, Rio é um, Ceará é outro, Pernambuco é outro. Todos são completamente diferentes. Então, é preciso que as pessoas comecem a entender sobre isso. Ou você entende sobre isso, ou você vai ver eternamente nessa enganação dessas pessoas. Ok? Eu peço a vocês que façam isso. Sempre se interesse, sempre busque a informação da melhor maneira na Constituição. Procure as pessoas sensatas, as pessoas que estejam e queiram de fato fazer com que o Brasil venha crescer. Porque existem essas pessoas. Elas só são impedidas porque essas pessoas que se encontram no poder fazem tudo para impedir que você possa alcançar a melhor informação e que vocês possam, e de fato são os verdadeiros patrões dessas pessoas que aí se encontram. Só assim é que podemos encontrar um Brasil melhor ou deixarmos um Brasil melhor para aquelas pessoas aos quais você diz que ama. Mas apostando nessas pessoas que estão aí, duvido muito que você possa dizer para o teu filho, para o neto do teu filho, que os amas. Um abraço.